Podemos dar graças, Senhor? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos uma vez mais esta noite, podermos abrir a Tua Palavra, anunciarmos o Evangelho da graça. Obrigado por esta oportunidade. Estejas guiando a Tua Palavra, possamos estar com nossos corações abertos, possa estar alcançando a muitos. Agradecemos uma vez mais, damos graças. No nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém. Boa noite a todos. Estamos aqui uma vez mais, este domingo à noite, dia 20 de janeiro de 2020, para anunciarmos o Evangelho da graça e da salvação. Da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. O que é o Evangelho da graça e da salvação? Alguns podem perguntar. A Bíblia diz, né? Vamos ver o que a Bíblia diz. O que é a graça de Deus ao homem. Hoje pela manhã estávamos cantando alguns hinos com as crianças. E uma criança, creio eu, no máximo 3 anos de idade, cada um pede, a gente fala quem quer, né? Dá um hino, cada um pede um. Creio eu que ela nem sabe, nem ler, nem escrever, e não entende o que está falando aqui, vai mais pela figurinha, mas ela apontou com o dedo o hino número 1, e nós cantamos. Eu vou ler, esse hino é um hino curto. O hino chama-se É Fácil de Entender, e fala assim: é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Crianças, sem demora, aceitai a salvação. A Bíblia, a palavra de Deus, é clara, é fácil de entender. Tão clara como a luz. Mais claro que isso, creio que não tem. Poderíamos aqui agora já orar e agradecer, está pregado o Evangelho. Jesus morreu na cruz. Veio a esse mundo, derramou o seu sangue para salvar pecadores. Em meu lugar, diz aqui. Uma criança pode entender, que já tem, né, o entendimento. Esse é o Evangelho da graça e da salvação que gostaríamos hoje aqui de anunciar. Que o Senhor esteja guiando a sua palavra, possamos de maneira simples anunciar esse Evangelho, que não tem segredos, não tem rodeios, não tem voltas. Basta aceitar ao Senhor, e o Senhor mesmo, através da tua palavra, vai revelar em nossos corações. Podemos perguntar, veio salvar, veio morrer em meu lugar. Por quê? Por que o Senhor Jesus veio morrer em meu lugar? O que tenho eu que precisava alguém morrer em meu lugar? Podemos perguntar. A Bíblia diz, a palavra de Deus, por fé, temos que ter fé e crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Gostaria de ler alguns versículos. Começar em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Gostaria que abríssemos, por gentileza. Romanos, capítulo 3. Versículo 23, um versículo curto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a Bíblia diz que todos pecaram. Está falando alguns, está falando alguma classe de pessoas, alguma classe de delinquentes, alguma coisa? Não, está dizendo todos. Isso inclui a mim e a você que está aqui ouvindo. Todos pecaram. Não há um sequer, né? Diz também, tem uma outra passagem que fala. Todos. Por que todos?
que todos somos herdeiros do pecado de Adão e Eva, nossos pais. Primeiro o homem Adão e sua mulher Eva desobedeceram a uma única ordem de Deus. Pecado é a desobediência contra Deus. E assim vem o homem nascendo, vindo a este mundo. Veio, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais. Cá estamos, todos pecadores. Porque herdamos de nosso pai Adão esse pecado, essa desobediência. Então nós, a Bíblia aqui é clara, todos nós somos pecadores por natureza. Nascemos desobedientes, nascemos distantes de Deus, nascemos pecadores. É o que a Bíblia diz. E como por fé, já disse, é necessário ter fé para aceitarmos e crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então o próprio Deus está dizendo que todos pecaram. Mas aqui diz nesse ninho de crianças, morreu por mim, Jesus. Esse é o amor de Deus, essa é a graça. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós gostaríamos de anunciar aqui, o Evangelho da graça e da salvação. Cristo Jesus, Filho de Deus, Deus Filho, vindo a este mundo, se fazendo carne, veio a este mundo, morreu, derramou o seu sangue, ressuscitou. Hoje tem um homem na glória, está lá intercedendo por cada um, para salvar pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então, se você ainda não se incluem, se vocês ainda não se incluem nessa lista, a Bíblia está dizendo que sim, todos somos pecadores. E precisamos de intercessão. Não somos capazes de fazer nada, porque somos desobedientes. O que nós formos fazer é desobediência. Mas Deus nos amou. Também em Romanos, capítulo 5, diz assim, versículo 8. Deus fala de um amor aqui, um amor que existiu desde antes da fundação do mundo. O homem, nós somos temporais, nós temos começo, meio e fim. Nós passamos a existir a partir do momento que fomos gerados pelo nosso pai e nossa mãe, fomos concebidos ali, nascemos, passamos a existir aqui nessa terra, viver aqui. Então nós somos temporais. Mas este amor de Deus existia antes mesmo que nós existíssemos. Antes mesmo da fundação do mundo, este amor já existiu. Que diz aqui em Romanos 5, também, capítulo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor já existente lá na eternidade, o Filho com o Pai, fazendo-se carne, Deus provando o seu próprio amor para o pecador, enquanto nós ainda desobedientes, ainda longe, amando-nos, dando o seu Filho, por amor de cada um de nós. Esse é o amor de Deus, que é aqui hoje anunciado. As crianças hoje também, nessa semana, eles decoraram um versículo que fala desse amor. Gostaria de abrir, eu anotei aqui. Vamos ler esse versículo para falar um pouco desse amor de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Esse é o amor de Deus, manifestado em seu Filho,
Como que Deus poderia manifestar o seu amor eterno ao homem? Qual seria a maneira de Deus expressar este grande amor para conosco? Através de seu Filho. Seu Filho, Santo, Deus, vindo a este mundo sem pecado, semelhante a homem, fazendo-se carne, sem pecado, enviado a este mundo para que vivamos por ele. Esse é o amor de Deus. 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. Olha que interessante. O homem natural, o homem pecador, o homem distante, filho de Adão e Eva, jamais poderia amar a Deus se não fosse obra do próprio Deus, do próprio Senhor. Nós o amamos, diz aqui em sua palavra, porque ele nos amou primeiro, antes mesmo de nós crermos. Então eu peço aqui que escutem essa verdade, e este amor aqui está expressado por você, e aceitem. Basta aceitar, como nós lemos naquele hino, é crer só nele agora, é crer no Senhor Jesus, é crer nesse amor. E esse amor já existe, a gente querendo ou não, ele já existe. Ele nos amou. No 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Como já dissemos, a Bíblia é fácil de entender, é tão clara como a luz. Não tem mais claro que isso, há poucas palavras. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso é o evangelho da graça e da salvação em Cristo Jesus. Ele amando-nos, enquanto nós ainda pecadores, lá que nós acabamos de ler em Romanos 5, provando o seu amor, nos amando. Então está claro. E por que nós somos tão rebeldes, tão desobedientes e não queremos enxergar? Porque é a nossa natureza. O amor de Deus nos amando, mesmo sendo teimoso, mesmo sendo incrédulo, nós somos por natureza, nós herdamos essa desobediência. E muitas vezes titubeamos, ficamos, demora, mas a palavra é clara. Basta abrirmos o nosso coração e o Senhor vai revelar. A verdade de Deus é revelada. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. 1 João também, podemos abrir, 1 João 5. Como que nós sabemos que essa é a verdade? A própria Bíblia, próprio Deus, própria palavra diz aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Não precisa falar mais nada. Ele nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E quem é o verdadeiro? Seu Filho Jesus. Então, se você, por fé, abrir o seu coração e aceitar essa verdade, como a Bíblia sendo a palavra de Deus, que é, mesmo a gente às vezes não aceitando, demorando, ela continua sendo. Mas eu digo para você que é. A própria Bíblia está testificando aqui. É a verdade. Essa é a palavra, a única verdade. Como eu disse para as crianças hoje, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Podemos ler também em Cristo Jesus, homem. O único caminho para a salvação é através de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Filho. 1 Timóteo, eu li hoje de manhã também para as crianças, 1 Timóteo, podemos abrir lá por gentileza, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tem mais alguma coisa aqui que a gente precisa fazer?
nós já vimos, estamos no verdadeiro, a palavra é a verdade, verdadeiro Deus e vida eterna. E tem mais alguma coisa aqui? Tem mais algum Deus? Creio que não, está aqui bem claro. Um só mediador entre Deus e os homens. Nós temos livre acesso a Deus através de seu Filho Jesus. É o que diz a palavra. Cristo Jesus, homem. Então, recapitulando, voltando, tem um homem no céu, ressurreto. Está lá, à direita de Deus. Veio a este mundo, se fez homem, se fez carne, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, está à destra de Deus. Jesus Cristo, homem. Esse é o único meio ao qual devamos ser salvos, ao qual chegamos a Deus. Não há outro. É o que diz a sua própria palavra. Então vocês podem me perguntar, quem é Deus? Quem é Deus? Muitas vezes, tem muitas pessoas que perguntam. É necessário termos fé para entendermos quem é Deus. Lembra lá de 1 João 5? Vou ler de novo, não precisa abrir. Acabamos de ler, né? João 5. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Então basta ter fé para sabermos. Nós sabemos que o Filho é vindo. Basta vermos a história. É histórico. Teve aqui. Jesus pisou nessa terra. E é necessário termos fé para crermos nessa verdade. Temos que crer. Em Hebreus capítulo 11, capítulo todo, podemos abrir, por gentileza, Hebreus capítulo 11. O capítulo todo nos fala de fé. O capítulo inteiro é baseado em fé, na fé dos antigos profetas, dos antigos do Velho Testamento. Vem falando tudo. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, mas esse capítulo é interessante depois, quem quiser ler, que fala de fé. O capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como já falamos, né, a palavra de Deus bem clara. Aquele que tem fé, essa palavrinha curta de 2 letras, tem a certeza das coisas que se esperam. A convicção que estamos no verdadeiro. Lá que lemos lá em João, 1 João. E pela fé, temos que ter fé também para entendermos que Deus criou esse mundo. Deus criou tudo o que nós vemos aqui. As coisas visíveis passaram a existir pelas invisíveis. Então temos que ter fé. Essa mesma fé que temos que ter quando nós olhamos, contemplamos a natureza, contemplamos os animais, o próprio homem criado por Deus, o mar, todas as coisas criadas, seus peixes. Temos que ter fé para que, nossa, Deus criou tudo isso, que maravilha. Essa mesma fé que temos que crer para aceitar o seu Filho. A mesma fé. Então esse é Deus, o Deus Criador, o Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas. Aqui, ó, né, foi o universo formado pela palavra de Deus. Então temos que ter fé para crer nisso. O Deus Criador e também o Deus Salvador, seu Filho. Por que Salvador? Eu preciso de salvação? Diz a Bíblia que sim. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Estamos longe, afastados. Deus está aqui, o homem está aqui. Está do outro lado. Mas veio Cristo, Filho de Deus, para salvar, para reconciliar o homem com Deus. Basta ter fé, como as crianças cantaram lá. Sem demora. É hoje. É agora. Você que está tendo essa oportunidade aqui agora de ouvir esse evangelho, essa palavra de graça, ainda hoje anunciada. Deus aqui anunciando a sua palavra.
através do Espírito Santo. Aceite, abra seu coração. Tenha fé, assim como você tem que ter fé para ver tudo que foi criado. Creio que a maioria tenha, que Deus criou todas as coisas. Tenha fé e aceite também a Jesus como seu Salvador. Basta aceitar, não precisa nenhum nada, um milagre ou um movimento diferente, é só aceitar, é só abrir o coração, mais nada. O Senhor salvou, está salvo. O Senhor já veio, já fez, já morreu, já ressuscitou. É só aceitar. Esse é Deus. Esse é o nosso Salvador. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tem também um versículo que fala... Eu gosto muito de mar. Sempre gostei, desde a infância. Sempre tive contato, apesar de eu morar a 200 quilômetros do litoral mais próximo, aqui na cidade de Limeira, né? O litoral mais próximo são 200 quilômetros daqui. Mas eu sempre tive contato com o mar e gosto muito. Então, um amigo meu, esses dias a gente foi para o litoral do Rio de Janeiro. Ele é daqui de Limeira também. E ele também gosta, sempre gostou, desde criança, sempre teve contato com o mar, gosta de travessia. É mergulhador, formado pelos fuzileiros navais de Niterói, da cidade de Niterói. E hoje ele mora lá, ele mora em Cabo Frio. Ele tem uma embarcação lá de mergulho, eu com a minha esposa estivemos lá. E a gente estava conversando, eu e ele, assim, um pouco sobre mar e tal, como as mudanças do mar, as coisas. O mar muda de um dia para o outro, um dia está uma piscina, outro dia está um rebuliço, ninguém entra. Aí eu estava falando, interessante, né, como que o mar, né, é inconstante, ele muda a cada momento. E ele estava me explicando, existe uma tabela que se chama, até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho, Tábua de Marés. Tábua de Marés é uma tabela que é usada pelos pescadores, né, pelos homens do mar, por quem navega e todos que do mar vivem e ali ficam. A cada 5 horas e 49 minutos exatos. De algum lugar para o outro ele falou que varia, algum lugar do mundo ou de cidade para cidade, mas é mais ou menos isso. A maré sobe conforme o ciclo lunar. Ou seja, vamos dar um exemplo, meia-noite está a maré alta. Ela vai baixando e às 5h49 da manhã ela vai estar alta de novo. Aí ela vai abaixando novamente. Aí às 11h29, não é mais meia-noite, ó, ela está alta de novo. Vai baixando, às 5h19 está alta de novo. Então é 5 horas e 49 aproximadamente, exato. É isso que acontece com o mar. Ele sobe e desce conforme a lua. O ciclo lunar de 30 dias. Isso por 30 dias conforme a lua. Mas esses 5 horas e 49 minutos é ali constante. E eles chamam, né, os pescadores, chamam o ciclo lunar a lua de fêmea e o sol de macho. Aí tem todo tem tudo, ele me explicou, mas, né, eu notei, não entendo muito. E a hora que a gente estava falando sobre isso, eu lembrei desse versículo. Será que é a lua mesmo que controla todas essas coisas? É a lua. Mas, vamos ler Hebreus. Eu lembrei desse versículo porque diz aqui em Hebreus 1, podemos abrir lá? Hebreus 1, capítulo 1, né, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que interessante. Então tem um homem que controla tudo isso. E quem é esse homem? É o Netuno, alguém especial? Eles falam, é o Senhor Jesus. Esse é Deus. Quem é Deus? Esse é o Deus Filho. Ele controla as marés. Lembrei-me desse versículo e está aqui, claro. Basta ler aqui na palavra de Deus. É a lua, mas quem que comanda a lua? O Senhor Jesus. Sustentando todas as coisas. Por quê? Pela palavra do seu poder. E a palavra do seu poder é a Bíblia aqui na terra para comunicar com o homem. Não é nada fantástico, nada especial, nada de sobrenatural.
Está aqui escrito em português bem claro, em vários idiomas, acho que traduzido em todos os idiomas do mundo. O Senhor Jesus, Ele próprio, sustentando todas as coisas. Então essa perfeição da maré, esse tempo cronometrado que é ali, ó, batido. Senhor, esse é Deus. Quem é Deus? Esse é Deus. Se nós não vimos Deus, olha para o mar, olha para o céu, olha para as coisas. É o Senhor Jesus controlando todas as coisas. Esse é o nosso Salvador. Esse que veio aqui nos salvar. Basta aceitarmos. Pela fé, como já dissemos. Mateus, gostaria de ler também, relacionado às marés aí. Mateus capítulo 8. Só para a gente ver. Houve um episódio enquanto o Senhor esteve aqui nessa terra. Versículo 23 a 27. Quando o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra, houve uma ocasião que eles precisaram atravessar o mar, ele e seus discípulos. E vamos ver o que aconteceu? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 23, tá? Mateus 8, 23. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Nós já temos a resposta, né? Quem é? O Senhor Jesus. Ele estava lá tranquilo, porque ele sabia que nada ia acontecer com ninguém. E nós podemos ser igual a esses discípulos aqui. Estavam lá com ele, vivendo com ele. Aqui fala de vários milagres que foi feito por ele, eles juntos. E chegou nessa ocasião, tudo ali com medo: nós vamos morrer aqui. Meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse mar? Agora acabou a coisa, acabou, né, a nossa vida. Calma. Quem é este, que até os ventos e os mares obedecem? É o Senhor Jesus. Está claro aqui, amigos. Não precisa falar mais nada. Mais alguns versículos que eu anotei aqui. Cristo, esse que controla as marés, Deus Filho, pela palavra do seu poder, padeceu uma vez, uma única vez, diz a palavra, o justo pelos injustos. 1 Pedro, capítulo 3. Podemos abrir 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 18. É isso mesmo? Estou na segunda. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos justos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse é Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando todas as coisas. Deus Filho, Deus amando o mundo, mandando seu Filho aqui, seu Filho vindo, Deus Filho, vindo a este mundo, morrendo uma única vez, já basta, o justo pelos injustos. Esse é Deus. Quem é Deus? Esse é Deus. Esse é o amor de Deus. Morto sim na carne. Ele morreu, ele passou aqui, ele morreu. Mas vivificado no Espírito, ou em Espírito, né? Não sei qual a tradução mais correta, mas está vivo. Esse homem veio,
por amor. Lembra, todos pecaram. Acabou. Já era, como diz aí. Acabou, não tem mais nenhuma condenação há. Também a sua palavra fala, para os que estão em Cristo Jesus. Cristo, uma única vez, morrendo por nós. Basta crermos e aceitarmos nesta verdade. 1 Timóteo 2,5. Estou ruim de achar aqui. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, que nós acabamos de ler. E veio uma única vez este mediador, não há outro. Então, nós, nascidos aqui nesse mundo, pecadores, herdeiros de Adão e Eva, herdamos o pecado. Uma única vez Cristo veio a este mundo morrer por nós, derramar o seu sangue, ressuscitar. Basta aceitar esta verdade e você sai aqui dessa sala já justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus. Tudo em Cristo, nada do homem. O homem não poderia, em seu estado natural, jamais fazer alguma coisa, sequer nem um fio de cabelo poderíamos acrescentar a essa obra. Uma única vez. Quando diz única, não tem mais nada a acrescentar. Ponto final. Aceite essa verdade. E de que maneira nós vivemos aqui neste mundo depois que aceitamos esta verdade? João 5:24. Podemos ler? Se você já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a certeza e a segurança de a qualquer momento estar com Ele no céu, porque Ele está lá. É o que a própria Bíblia está falando. É 5:24. O contexto aqui é quando ele salva uma mulher, creio que é isso, né? Que havia muitos anos que estava doente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que não é aqui, peraí. Só um minuto, tá? João. É Marcos, desculpa. Marcos 5. Confundi os livros aqui. Podemos abrir lá. Marcos 5. Ele havia curado uma mulher enferma que há 12 anos estava enferma. Jesus veio também, quando estava aqui, a curar as enfermidades. Mas a maior enfermidade de todas, ele curou também na cruz. O principal de todas, que era o pecado. Curou muitos enfermos aqui. Ajudou muitas pessoas. Essa mulher, 12 anos que ela havia sofrendo aqui de hemorragia, e o Senhor curou ela. E ele diz assim para ela no... Vamos ler, vai do 25 ao 34, só para a gente entender, acho que é mais fácil. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou?
nas vestes? Responderam os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Isso é fé. Ela teve fé nesse homem. Essa é a fé. Tua fé te salvou. Então hoje aqui, a maior enfermidade está na gente, é o pecado. E se você aceitar por fé o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, apenas crendo, a tua fé te salvou. É o próprio Senhor Jesus que está falando aqui. Está curado. Vai-te em paz. Daqui você já sai em paz. Não tem mais nada a acrescentar. E agora sim, voltando lá em João 5, eu gosto sempre de ler esse versículo. João 5, João capítulo 5, versículo 24. O Senhor Jesus também aqui dizendo, o próprio Senhor Jesus: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou não entrará em algumas versões, mas passou da morte para a vida. Então aqui, meus amigos e amigas, também muito claro, quem ouve, você está aqui ouvindo hoje, estamos aqui ouvindo esta verdade, quem ouve, então não podemos dizer que não ouvimos, estamos aqui ouvindo, e crê, basta crer. Aqui no hino disse: crianças sem demora, aceitai a salvação, crê nessa salvação. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, crê em Deus, né? Aquele que enviou Jesus é Deus. Vai ser, vamos ver o que vai fazer depois, vai vivendo aí você vê, se você for bonzinho, daí você vai ter seu tijolinho. Fala nada disso aqui. Tem presente, tem, independente de qualquer coisa. Ouve, crê, tem. Tem a vida eterna, não entra em juízo. Já também, presente, não entra e não entrará no juízo vindouro. Já está salvo. Acabou, rasgou a cédula. Rasgou, jogou no mar. Nunca mais. Não entrará em juízo, mas passou da morte, onde nós estávamos, que nós lemos lá no começo. O pecado traz a morte. Passou da morte. Já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Passou da morte para a vida. Basta crer neste homem, nesta verdade, neste Deus, Deus de amor. Este é o evangelho da graça e da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus enviando o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, pecado à parte, Deus Filho, santo, o único, uma vez por todas, que poderia vir aqui e realizar a obra perfeita de Deus, completar este amor. Foi Cristo, um irmão costuma dizer, às vezes eu gosto disso que ele fala, é o complemento de tudo desse amor de Deus. Cristo é o que preencheu, acabou. Já Deus está satisfeito com essa obra. E nós somos agora herdeiros dessa obra, co-herdeiros de Cristo, filhos de Deus, temos um Pai, temos livre acesso, não temos mais barragem, não temos mais nada que nos impeça de entrarmos na própria presença de Deus. Já temos a vida eterna, passamos da morte para a vida, que nem em João. Então, que possamos aceitar essa verdade, possamos sair daqui justificados por Deus. O Senhor abençoe a sua palavra. Podemos cantar mais um hino, creio. Não vos demoreis, fala esse hino, número 37.
sangue o Redentor santifica o pecador. Não vos demoreis, Jesus somente pode dar-vos salvação. Não vos demoreis, com fé fervente recebei o seu perdão. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde, vinde, com seu sangue o Redentor santifica o pecador. Não vos demoreis, pois faze calma, dá Jesus em vez de dor. Não vos demoreis, e assim vossa alma gozará do seu amor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde, 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 com seu sangue o Redentor santifica o pecador. Damos a graça. Deus e Pai, agradecemos por esses instantes que pudemos abrir a Tua Palavra, meditarmos em coisas tão sublimes, do amor de Deus, Pai, expressado a este mundo através do Seu Filho, este amor infinito, enviando o Seu Filho ao mundo para nos salvar. Obrigado, agradecemos por esses instantes que ainda hoje podemos ouvir estas verdades, que nos alentam o coração, nos enche de esperança e alegria. Por esta semana que se inicia também, que esteja nos guardando, possamos estar confiando em Ti, sabendo que Tu estás sempre provendo todas as coisas, intercedendo por nós. Obrigado, damos graças, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém.